Atos 2, do 41 até o 47. Hoje eu quero falar com vocês e compartilhar um pouquinho sobre relacionamento, sobre comunhão. Como a igreja deve se relacionar, o porquê que a igreja deve se relacionar e quais são os erros que nós cometemos ao nos relacionarmos como igreja. Vamos lá? Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, temos aqui mais uma porção da sua palavra, mais uma parte do ensino que o Senhor quer dar a nós, que o Senhor possa vir ao nosso coração com a tua palavra para que ela cumpra o propósito pelo qual foi enviada, Pai. Não nos deixe falar nada da cabeça, nada de forma pessoal, mas compartilhar somente aquilo que o Senhor tem para falar essa noite. Que não seja para constrangimento, para exortação de ninguém, mas que seja para o encorajamento de todo o tema que o Senhor quer tratar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Atos 2, nesse momento, a gente está lendo, logo depois que os apóstolos estavam reunidos orando até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então essa é a primeira igreja que eles estipularam depois da ida definitiva de corpo físico de Jesus, após terem recebido o Espírito Santo. E esse para nós é o modelo da igreja que Deus quer estipular na terra, através de todos aqueles que creem em seu nome. São pessoas que estão juntas por um só propósito, em todos, a necessidade de uma necessidade de todos, e todos trabalham para que todos ali não tenham nada faltando ou tenha nada demais, mas para que todos sejam supridos. A palavra não fala que você não pode trabalhar para ter as suas coisas. A palavra fala que o coração deles estava tão unido que quando um tinha necessidade, o outro corria, vendia, corria para suprir essa necessidade. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, essa é a vontade de Deus para os seus filhos, mas não é assim que nós temos praticado igreja. A verdade é que nós estamos vivendo de uma forma totalmente oposta ao modelo daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas antes da gente começar a falar dos problemas, vamos tentar trazer o entendimento aqui, ó. Por que e qual é o motivo que todos nós devemos congregar? Porque eu não sei se você fica se perguntando essas coisas, às vezes você faz de forma tão repetitiva algo que você às vezes para e pensa, mas por que eu faço o que eu faço? Por que eu congrego? E depois que eu der os meus motivos, o que a palavra fala sobre congregar? Qual é o motivo que a palavra me fala sobre congregar? A verdade é que nós somos seres relacionais, nós somos criados seres para relacionamentos. Deus foi criando o mundo, e quando criou Adão, o primeiro humano, Ele falou, olha, não é bom que esteja só. E ali começa a nascer a humanidade. Então nós fomos criados para ter relacionamento. Nós temos uma predisposição a buscar relacionamento. Talvez uma necessidade de ter relacionamentos. Mas nós também temos, por todos os pecados que nascem em nós, uma predisposição a gerar conflitos. E temos nos tornado cada vez piores de resolver esses conflitos. Então, por que nós devemos congregar? Primeiramente, porque somos filhos de Deus. A palavra diz lá em João que, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe dele o direito de ser chamado filho de Deus. Então, todas as pessoas que, assim como você, entregaram a vida para Cristo, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, se eu entrego a minha vida para Deus e você também, nós hoje somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Diferente da família biológica que você nasceu, a qual você não teve escolha nenhuma, você assume os parentes que você tem. Talvez não tenha contato com a maioria deles, talvez sim, não sei como é o seu contexto familiar, mas você não escolheu nascer na família que você nasceu. Ser gerado pelo pai que te gerou, pela mãe que te gerou, ter irmão, primo, tia, avó, você não escolheu. Mas a família de Deus, de certa forma, você escolhe. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus e vira filho de Deus, você escolheu cada um dos irmãos que Deus vai dar a você. Então você só vai assumir. E isso vai ficar ainda mais pessoal quando nós falamos da congregação que nós escolhemos escolher. Então, se você
decidiu que vai congregar na igreja CI, todas as pessoas que aqui congregam são seus irmãos, porque você escolheu cada um deles. Eu não sei de qual congregação você vem, mas todo mundo que está ali é seu irmão. Então a pessoa mais insuportável, mais difícil e mais tranqueira que tem lá é seu irmão. Isso se essa pessoa não for você, mas são irmãos. E é nossa responsabilidade nos relacionarmos com cada um. Por quê? Porque nós temos o dever, estipulado por Deus, de fortalecer uns aos outros. Congregar significa pertencer a um grupo, a uma congregação. Significa ativamente se reunir com pessoas buscando o mesmo propósito. No contexto bíblico, o congregar tem a função de amadurecer espiritualmente todos os membros de sua congregação. Mas nós também somos parte do mesmo corpo. Cada um de nós aqui é membro de um corpo só. A palavra chega a falar que nós somos como galhos vindos da mesma árvore. Então, na congregação, cada pessoa deve exercer de forma ativa uma atividade. Porque um membro parado, um membro inútil, um membro que não tem valia, ele prejudica o corpo. E eu não estou falando... Tão natural, obrigado. E eu não estou falando exatamente da função que você exerce, mas eu estou falando do relacionamento que você não tem. Lá em Hebreus vai falar assim: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproximar-se o dia. Eu tenho o dever de fortificar vocês na fé, e vocês têm o dever de me fortificar na fé. Eu tenho o dever de orar por vocês, e vocês têm o dever de orar por mim. Eu tenho a necessidade de procurar ajuda e não caminhar e segurar sozinho todas as barras que eu enfrento. E você tem o dever de me procurar se você estiver enfrentando o mesmo problema. E essa palavra pode não fazer muito sentido vindo de uma naturalidade em que a gente está acostumado a viver cada um por si. Por que eu vou procurar uma pessoa estranha para poder contar da minha vida? Por que eu vou procurar uma pessoa estranha para pedir ajuda? Por que eu vou me abrir para uma pessoa que eu sei lá se importa comigo ou não sei nem se está preparada e capacitada para me ajudar? Porque graças a Deus nós somos uma família de estranhos, mas ainda assim uma família. Lá em Salmo 133 vai falar assim: como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Esse óleo precioso, essa especiaria derramada, ela era feita à mão. E não era qualquer óleo, como você compra esses vidrinhos aí em atacado, que vende em massa e você pode comprar baratinho. As especiarias eram escolhidas as mais aromáticas e mais valiosas possíveis para poder fazer um óleo. Então era muito caro cada gota daquele óleo que eles usavam em contextos extremamente importantes no que se referia a culto, a algo ministerial que acontecia ali. E a palavra de Salmo 133 vai falar que é como se derramasse tanto, transbordando de tal forma que começa a escorrer, que passa na barba e começa a escorrer pela roupa. Alguns irmãos é mais fácil, não tem muito cabelo, escorre mais de boa, mais tranquilo. Mas a gente está falando dessa quantidade. É como se você olha, cara, é tão precioso, é tão agradável que eu não me importo o preço disso. Eu vou derramar porque é honroso, porque é precioso, porque vale a pena. E termina falando assim: é como o orvalho de Hermon quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Hermon era como uma região um pouco mais alta, com facilidade de umidade no solo, com facilidade de gerar esse orvalho, de gerar ali pós-chuva. E já Sião era um solo mais seco. Então é como se ele falasse que é tão agradável, é tão precioso, é tão incrível, que é como se uma região com facilidade viesse abundando ao ponto de umidificar todo aquele solo seco. O Senhor valoriza e muito os relacionamentos. É por isso que Ele nos criou com toda a dependência uns com os outros, para que nós não possamos caminhar sozinhos.
a comunhão, na prática, somos nós exercendo as nossas funções e atividades para que todo o corpo possa crescer, amadurecer e correr para o mesmo lugar, para um único mesmo objetivo. Paulo vai chegar a falar assim, olha, não se confundam sobre isso, a cabeça não pode dizer ao pé que não preciso de você. Por quê? Porque na família de Cristo não há acepção de pessoas, todas as pessoas são iguais. Não tem quem valha mais e quem valha menos. Esse erro quem comete somos nós, que na falta de entendimento, por não saber o que é dar honra a alguém, nós acabamos bajulando pessoas baseado na função que eles exercem. Dar honra é atribuir valor. Todos vocês que estão aqui hoje, todos nós, mas principalmente quem está sentado aqui hoje, cultuando dessa forma confortável, recebeu honra para estar aqui. Você chegou, o ambiente estava organizado, climatizado, música agradável, pessoas chegaram antes de você para passar a música que fosse a mais congressional possível para que você pudesse participar, para arrumar toda a estrutura. Quando você chegou, tinham pessoas na porta esperando para que você entrasse, uma mesa posta para que você pudesse se servir. Isso é dar honra, isso é honrar a vida dos nossos irmãos que estão vindo cultuar. E nós revezamos isso em escalas para não ficar pesado e ficar justo com todo mundo. Então hoje eu sirvo pregando. Semana que vem eu sirvo limpando o banheiro, ou varrendo o chão, ou fazendo a mesa, ou recepcionando a porta. E na outra semana eu apenas venho cultuar e alguém vai exercer essa honra para cima de mim. Então nós vamos trabalhando juntos para que não haja recepção de pessoas. Onde é que está o erro disso? É quando a gente começa a achar que quem está em evidência merece ser honrado e reconhecido, e quem está no backstage, quem está no fundo, não. Então é como se você achasse que quem está aqui em cima tocando e pregando, essas pessoas são pessoas importantes, porque estão sendo vistas. Porque se tudo der certo, as pessoas vão olhar e vão lembrar, poxa, eu lembro de quem estava na banda, eu lembro de quem estava na palavra, eu lembro das pessoas que eu estava olhando lá em cima. E talvez eu não me lembre das pessoas que me serviram a água, que me cederam a cadeira, que me receberam na porta. Aí está o nosso erro. E a palavra fala que nesses casos, as pessoas que naturalmente, por exercício da função, recebem mais honra, não precisam mais de nada da parte da igreja, porque já estão recebendo. Mas aqueles que julgam ter menos honra, esses sim merecem mais reconhecimento. Então é como se eu fosse dar mais honra a quem está no estacionamento, a quem está no som, a quem está na foto, a quem está na cozinha, do que quem está aqui em cima. É tratar as pessoas para mostrar que todos são iguais. Que mesmo aquele mais tímido, ou talvez que não tenha nada a oferecer, tem o mesmo valor de qualquer um. Deus valoriza os relacionamentos ao ponto de não dar toda a revelação para uma pessoa só, jamais. Os dons não serão dados a nenhuma pessoa de forma completa, mas fragmentada, porque um precisa ajudar o outro no desenvolvimento, um precisa amadurecer o outro. Então, Deus vai separar esse aqui para ensino, esse aqui para evangelismo, esse aqui para servir, esse aqui para louvor, esse aqui para exortar, esse aqui para cuidar, esse aqui para visitar nas casas, e assim todos juntos vamos caminhando. E aí você pode ter o mesmo sentimento que eu tenho, mas é muito difícil criar relacionamento na igreja. Já faz meses, anos que eu venho e eu tento me relacionar, e eu tento fazer amizade, eu tento me apresentar para as pessoas e as pessoas não querem. E isso, infelizmente, é um ciclo que precisa ser quebrado, porque é como se nós desaprendêssemos a ser igreja. Na prática, e eu sinto isso muito, porque eu tenho dificuldade também. É como se eu cheguei e fui vencendo as minhas dificuldades para me relacionar com as pessoas, porque eu não conheço ninguém. E quando eu comecei a fazer uma ou outra amizade, pertencer a um ou outro grupo, eu olho e falo, cara, finalmente eu venci, eu não estou mais sozinho, eu tenho pessoas para poder conversar comigo, para sentar junto, para não ficar me sentindo excluído ali. E aí eu agarro isso e fico e falo, agora o meu problema está resolvido, eu tenho pessoas para me relacionar. E a pessoa que está chegando depois de você, o problema é dela, ela que se vire, eu já venci a minha parte. E é isso que a gente faz. O primeiro texto que nós lemos lá de Atos vai falar que o exemplo que as pessoas davam era totalmente o oposto. É como se eu chegasse na igreja e eu visse todas as pessoas juntas e uns orando pelos outros, e está precisando de ajuda, eu te ajudo, quer uma carona, eu te levo, está precisando de uma palavra, o que você precisa, está precisando de um emprego, eu te ajudo a conseguir. E eu vendo esse exemplo, isso começa a me mover e eu penso, o padrão dessa igreja é
esse relacionamento rico, esse relacionamento saudável, esse relacionamento sincero. Então eu vou imitar essas pessoas. Mas aí eu tenho que perguntar algo para vocês que eu perguntei para mim. Se a igreja dependesse somente de você, todo mundo estaria se relacionando ou estaria cada um no seu lugar? Eu tenho dificuldade de me relacionar. E eu venho vencendo isso, porque eu já sou uma pessoa mais... Eu tenho prazer em ficar sozinho, a verdade é essa. Sou casado, tenho família, raramente eu vou ficar sozinho de alguma forma. Mas eu tenho um prazer em organização e silêncio, porque eu não paro. Então é a cabeça toda hora pensando, e você faz aquilo e faz ali, e responsabilidades e problemas e compromissos. Então para mim descansar de fato é estar em casa, quieto, sem pensar em nada. Sempre brinco assim, o que para você é descansar de verdade? Eu falo, amigo, é quando chega num ponto que nem alfabetizado eu sou mais. Assim, me esquece, não pergunta nada, não pergunta onde é, quanto custa, quanto vale, como resolve. Isso para mim é descansar, entendeu? Então, minha cabeça está desligada, isso é descansar para mim. Então, por ter essa predisposição, eu tenho dificuldade de amar ambientes de vamos sair, vamos para casa do fulano, vamos ficar até 5 da manhã na casa do fulano. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu entendo a responsabilidade e o dever que eu tenho de me relacionar com a igreja mais do que cultos de sábado e domingo. Então eu, Christian, decidi esse ano participar de mais atividades para me ajudar com esse problema. Então eu vim no Muay Thai e apanhei do Jean, eu não estava indo direito no reverb, eu comecei a participar mais de reverb, chamam para sair, na maioria das vezes eu falo que sim, para poder ir, estou buscando isso, para conhecer as pessoas a um nível de intimidade que eu não consigo conhecer só no sábado e domingo. O problema é que a gente fica tratando as pessoas como bater meta. Então sábado é o dia que eu tenho que bater a minha meta, é culto de jovens. Eu vou, porque eu sou um jovem cristão, eu vou lá no sábado participar do culto. Que horas começa o culto? 8 horas. Eu vou chegar às 8h05, porque já começou o louvor e eu não preciso conversar com ninguém. Eu não preciso me preparar para chegar mais cedo. Não faz diferença, por que eu vou chegar mais cedo para conversar com as pessoas ali? Não, eu vou chegar às 8h05, luzes apagadas, louvor já começou, eu vou sentar o mais longe possível de qualquer ser humano que esteja ali, para eu ficar isolado. Eu vou participar do louvor, eu vou ouvir a palavra, e quando for fazer a oração e na hora da oferta eu vou sair correndo e vou embora. Cumprir minha meta. Domingo, muito mais fácil, tem gente demais, muitas pessoas estranhas, ninguém vai fazer falta se eu aparecer ou não, se eu conversar ou não. Então domingo é muito mais fácil. E domingo parece que é o dia do crente, então domingo eu vou, participo e mais tranquilo ainda. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Não é isso que faz uma igreja, não é isso que significa congregar. É como aquelas pessoas que parece que estão fazendo um favor de estar servindo no ministério. Então eu vou colocar o meu nome na escala e eu vou exercer uma função naquele momento. Todos os dias em que eu não estiver escalado para fazer alguma coisa, nem naquela igreja eu piso. Já estou fazendo demais, eu vou lá e eu sirvo, eu vou lá e participo, eu vou lá e, passo os problemas com eles, está bom demais. Tá, e quando não está escalado, aí eu vou viver minha vida, eu vou sair, se eu não tiver nada melhor para fazer, eu apareço. Ninguém nunca, Deus não vai e ninguém pode obrigar nenhum de nós a participar do culto, a congregar e ter relacionamento. Mas quanto mais próximo de Deus eu fico, mais amor pelo próximo eu começo a sentir. A palavra fala que é impossível que eu diga que eu amo a Deus e odeio o meu irmão, porque não posso amar a um Deus que eu não vejo e odiar o irmão que eu vejo. Aquela pessoa que fala, não, o meu relacionamento com Deus está incrível, está bom, eu oro, eu leio a Bíblia e está top demais, eu só não quero me relacionar com a igreja. Mentira. Está se enganando, é o passo principal para a morte espiritual, é o isolamento. Quando a gente se isola, nós estamos assumindo uma máscara religiosa que diz: eu não preciso de ninguém para nada, eu não preciso de estar com um corpo para nada, eu sou um membro autossuficiente. Sabe aquela frase assim, eu sou a igreja de Cristo? Sozinho eu não sou a igreja de Cristo. Eu não posso me liderar, me pastorear, me exortar, me encorajar, não posso fazer isso sozinho, não existe isso. Provérbios 18:1 vai falar: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez ou contra a sabedoria.
Quem se isola, por qualquer motivo que seja, está dando passos largos ao caminho da morte espiritual. E o pior de tudo é o engano, é quando a pessoa está caminhando para longe do Espírito de Deus, para o ensino de Deus, para a igreja modelo, mas não enxerga porque acha que está tudo bem. Porque todos os irmãos são problemáticos, mas eu não sou. Porque todos os irmãos são hipócritas, mentirosos e chatos, mas eu não sou. É o pior tipo de religioso enganado que nós temos, infelizmente. Olha só a importância que Deus dá para os relacionamentos. Tiago 5. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, você confessa os pecados ao Senhor para ser perdoado. Só Deus pode perdoar os seus pecados. Mas os irmãos têm o poder de te ajudar em Cristo a curar os seus pecados. É quando você consegue vencer dentro de você aquele pecado que está te matando, mesmo tendo confessado a Deus. E você procura e fala, cara, esse aqui é o meu pecado, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Ora por mim, me ajuda, me abraça, chora comigo, me exorta, cara, bate na minha cara se for preciso, mas não deixa mais que eu carregue essa prática pecaminosa sozinho. E assim nós seremos curados. João 20, 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Relacionamento. Deus condicionando. É como se Ele falasse, olha, eu estou dando a você amor, graça, misericórdia e perdão. Agora vai lá e faça o mesmo com as pessoas. Ah, Deus, ele não merece. Mas você também não merece. E aí, o que eu faço? Se você não vai exercer com ele porque ele não merece, eu não deveria exercer com você, porque você também não merece. E agora? A salvação é individual. A caminhada é junto. A salvação é minha, mas o Pai é nosso. E agora? A palavra fala que como galhos plantados na mesma árvore, assim somos nós. E que se o galho permanecer na árvore, ele vai frutificar no tempo certo. Mas se for cortado, lançado fora, ele seca e morre. Nós, permanecendo em Cristo, vamos frutificar no tempo certo. Nós, isolados, como membros de um corpo solto, vamos secar e morrer. Quer um exemplo didático disso? Pega esse dedinho assim, ó, dedinho. Esse aqui é o dedinho julgador. Ele se converteu hoje. Ele julga, todo mundo assim, ele está julgando. A função dele é julgar. Aí ele começa a se converter. É membro de um corpo. Pode ser você o dedinho julgador aqui, ó. Aí esse dedinho aqui, ó, ele se converteu. E ele está plantado no corpo. Ele recebe a palavra, ele congrega, ele vê exemplo, ele participa de ministério, ele é corrigido, é discipulado, é exortado, ele vence as barreiras dele, ele vai se relacionando com as pessoas, ele vai amadurecendo. E agora esse dedinho aqui, ó, está apontando para Jesus. Chegou alguém novo, alguém ora e ó, Jesus, corre para ele, siga ele, ore com ele, entrega a vida para ele. Agora esse dedinho aqui, ó, se tivesse sido cortado do corpo no começo, teria secado e morrido. Não podemos nos isolar. É atestado de morte espiritual. Não se engane. Gente, eu conheço pessoas, e não são poucas, infelizmente, que eu já perguntei, em qual igreja você congrega? Ah, na igreja X. Poxa, mas é longe, como é que você faz? Você vai uma vez por mês? Como é que você faz para ir? Não, eu congrego online. Mas como é que funciona congregar online? Não, eu assisto o culto online no final de semana, e eu dou a minha oferta, e quando precisam eu mando uma mensagem, alguma coisa assim, e eu estou congregando ali. Você não está congregando, você está se enganando. Você precisa do relacionamento pessoal, você precisa estar presente em corpo, você precisa ser um membro efetivo daquele corpo. Você só está apaziguando os seus sentimentos, como, não, eu tenho uma igreja assim, ninguém me incomoda, eu ouço a palavra que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, escolho o pregador que eu quero, está tudo certo. Nós não podemos nos isolar. Nós fomos criados para relacionamento. Nós fomos criados para sermos seres relacionais. E a igreja só funciona através do relacionamento do corpo, de todos os membros. Agora, pior do que se isolar é quando você, pela necessidade de pertencer, pelo medo de ficar sozinho, pela angústia de se sentir excluído,
começa a procurar grupos e pessoas erradas para se relacionar. E aí você começa a se moldar daquilo que é necessário para você poder ser aceito. Porque não importa o que aquelas pessoas estão fazendo, desde que eu seja aceito. São pessoas que aceitam o pecado, são pessoas que te empurram para o pecado, são pessoas que são contra a palavra de Deus, são pessoas mentirosas, enganadoras, fofoqueiras, praticam o mal, normalizam práticas que a Bíblia condena, que o Senhor não aceita, mas você olha e fala, cara, está tudo bem, desde que eu seja aceito. A minha necessidade de pertencer é maior do que a minha fidelidade aos princípios de Cristo. E aí que está o problema. Nossa, olha, aquele cara que está pregando, ele deve ser conhecido na igreja, eu vou colar nele. E aí às vezes você não sabe nem como é que está a vida, às vezes daqui a pouco Deus me corrige, tira, mas não interessa, eu fui aceito. Aquele grupo ali que está ali, aquele grupo é o grupo de estrelinhas da igreja. Eles sempre saem juntos, eles estão tudo, eles postam, a vida deles é perfeita, eu quero participar daquele grupo. Aí você começa a se aproximar e você descobre que de cristão eles não têm nada. Ah, mas eles são os popularzinhos da igreja, eu quero colar com eles, eu quero fazer parte do grupo deles. Pior do que o isolamento é quando você começa a se moldar para poder caber em qualquer lugar. E como a gente faz isso, infelizmente? Você é uma pessoa... Vou dar um exemplo, você é uma pessoa que você gosta de ler, você gosta de ler livro, você pega um livro e você lê, você tem esse hábito, um bom hábito, um hábito legal, um valorizado, pouco praticado, e aí você começa a entrar num grupo de pessoas que você crê que são pessoas legais, e essas pessoas acham ridículo aquele que lê. Nossa, mas que nerd, que pessoa chata, nossa, essa pessoa gosta de ler, que coisa, né, que vergonha. Aí eu vou parar de ler porque esse grupo aqui não é melhor. Você ora, você tem o hábito de orar, você gosta de orar, você, sabe, dedica a sua vida em orações naquilo que é possível, orações sinceras. E aí você começa a se relacionar com um grupinho da igreja que você julgava ser o grupinho top, e esse grupo, não, que oração, Deus sabe de tudo e não precisa falar nada não. Aí você, poxa, acho que eu vou parar de orar também, porque, né, eles não oram, eu também não quero ser o diferentão. Ou posso dar um caso mais sólido. Eu conheci algumas pessoas que, com filhos pequenos, precisavam de um certo cuidado e a igreja que eles congregavam não conseguia dar esse cuidado a eles naquele momento. E é real, gente, igreja não tem todos os ministérios, a congregação ela vai crescendo à medida que Deus vai direcionando e os irmãos vão sendo fiéis e a congregação vai crescendo. E muitos problemas que talvez eu olhe hoje na igreja sejam um chamado de Deus para eu começar a trabalhar para que Deus crie um ministério e resolva esse problema. Mas a pessoa fala, naquele momento eu preciso e meus filhos e não tem como. E aí essa pessoa trocou e foi para outra congregação. Ele falou, estou congregando na igreja X. E aí eu, sincero, falei, cara, você sabe o que pregam lá? Sei. Você sabe que está totalmente oposto àquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que o verdadeiro evangelho prega? Sei. Mas por que você continua lá? Porque tem aquilo que eu precisava no momento. E a gente faz muito isso. Você sabe o que estão falando naquele grupo ali? Sei. Mas é melhor do que ficar sozinho. Depois de escolher entregar a sua vida para Jesus e a pessoa com quem você vai casar, as pessoas com quem você vai caminhar são de uma escolha de extrema importância que vão impactar completamente a sua vida. Já te adianto que as pessoas que você vai caminhar vêm antes da escolha do seu casamento. Se você escolher caminhar com pessoas que vão te desviar da fé, meu irmão, o caminho de volta é pesado, é danoso e desnecessário. Eu tenho amigos que têm a minha idade e não querem casar e não querem ter família. Sobre esses assuntos, não escuto nada que eles estão falando. Eu tenho amigos religiosos que não estão nem aí, eles aparecem vez ou outra na igreja, para eles não faz diferença, falam mal de todo mundo, falam mal dos irmãos, falam mal da liderança, falam mal da estrutura, só sabem reclamar. Limites. Com essas pessoas eu não tenho tanta intimidade assim, mas tá lá, são amigos. E eu tenho amigos que me inspiram. Esses eu quero ficar mais próximo. Mês passado eu e minha esposa fomos para o Paraná, e para quem não sabe, a primeira igreja que eu congreguei foi no Paraná, lá em Londrina, e ela era nova na fé também, então a gente nasceu praticamente na fé lá, eu conheci ela lá.
E mês passado, depois de alguns anos longe daquela cidade, nós tivemos um reencontro com amigos, um casal de amigos que foram nossos primeiros líderes de jovens. E aquela conversa com eles mexeu muito comigo, porque a gente se reuniu, conversou, ninguém cobrou ninguém, ninguém botou ninguém na parede, não me perguntaram quantas vezes por ano eu leio a Bíblia, não me perguntaram quantas vezes por semana eu oro, não me perguntaram quantas vezes por mês eu jejuo. Eles perguntaram da minha vida. E como todo bom crente, a gente acaba falando da igreja, dos ministérios, os testemunhos que a gente tem vivido, a gente compartilha, é normal. E aí ele começou a falar que estava discipulando um rapaz que se converteu já mais velho. E esse cara já veio com muitas coisas na vida dele, relacionamentos, práticas, verdades, e isso precisava começar a ser destruído para reconstruir com base no Evangelho, com base na palavra. E ele falou, cara, eu lembro, e ele falou assim, Cristian, eu lembro muito das nossas conversas, porque é um caso um pouco parecido, você já chegou mais velho, você tinha a sua vida, e a gente conversou, e você tinha tantas dúvidas, que na época eu não contava para você, mas eu olhava e pensava assim, nossa, um dia ele vai amadurecer, e tudo isso que ele tem anseio de perguntar, ele vai começar a entender. E ele falou, hoje você está aí com a sua família, e tanto tempo na fé, e a gente está tendo essa conversa tão mais madura, e bateu essa nostalgia. E eu comecei a lembrar disso, de poxa, cara, a gente, sabe, conversava tanto, eu tinha dúvidas tão sinceras, tão imaturas e infantis, mas eu tinha tanto desejo naquele começo de caminhada, e eu incomodava e perguntava, e como é que pode, está errado, e como é que é. E aí eu comecei a contar do que eu tenho vivido aqui na igreja, dos ministérios, e contei um pouco do que a gente estava fazendo, e particularmente a gente entrou num assunto e eu comecei a falar do restaurante solidário, de servir pessoas em situação de vulnerabilidade, e ele, cara, falta isso aqui na igreja, isso não tem, eu quero muito, Deus tem tocado meu coração, me conta mais. A gente conversou, e aí eles deram uma carona pra gente, os 4 foram embora, e quando a gente chegou no destino, ele fala assim, vamos orar juntos? E aí Tainá chorou, e ele chorou, e a esposa chorou, e todo mundo aquela coisa, e eu pensando, cara, que coisa bacana, que coisa legal. Uma pessoa que me inspirou a buscar mais de Deus, a viver mais de Deus, a voltar a certas essências que talvez eu tenha perdido, simplesmente porque ele vive, e ele está me inspirando a buscar aquilo. Simplesmente porque é tão contagiante o amor que ele tem por Cristo, que aquilo me impactou, e eu saí com vontade de buscar a Deus. As pessoas que você vai escolher para caminharem com você vão fazer total diferença, se você vai amadurecer na fé ou se você vai virar só mais um religioso frequentador de culto. A igreja não precisa mais de consumidores da fé, de gente que senta para julgar se a palavra está boa, se o louvor está bom, se a mesa estava legal, se a estrutura está ok. Se eu aprovar, eu participo, se eu achar legal, eu faço uma oferta, eu dou o dízimo, se não merece, não vale do meu tempo, dos meus recursos. A igreja não precisa de gente consumidora, já está cheio. A igreja precisa de irmãos que vai entender que o problema é nosso, que a luta é nossa, que a batalha é nossa, que a derrota é nossa, mas que a vitória é nossa, que a bênção é nossa, que a missão é nossa, que o Pai é nosso e que o propósito é nosso. Você não precisa mais bater ponto para poder vir aqui e falar, nossa, como eu sou um crente fiel. Eu vou sábado e domingo, olha como eu sou crente, eu vou sábado e domingo na igreja toda semana. Às vezes dou um descanso, está tudo bem, ok, mas olha como eu sou crente. E se eu perguntar, você congrega em qual igreja? Você vai falar, eu congrego no CI. Tá, então você serve na igreja? Não. Você participa de algum pequeno grupo, um reverb, um connect, uma célula? Não. O ano passa e vai passando e você tem conhecido mais pessoas e conversa com mais pessoas? Ah, não, conversar não. Quando você chega na igreja e tem lacunas entre as cadeiras, você senta perto de alguém porque está tudo bem, é um ser humano, ou você procura ficar sozinho, isolado? Ah, eu prefiro ficar sozinho porque eu não quero ficar perto de ninguém não. Aí eu volto a perguntar, você congrega aonde? Você não congrega, você bate o ponto, você senta, você alimenta a sua religiosidade. Cara, vença as barreiras que impedem o seu relacionamento com a igreja. Eu comecei servindo em ministério.
particularmente aqui, vou dar um testemunho. Quando eu cheguei no CI, a primeira coisa que eu pensei, tem gente demais aqui. Nossa, é muita gente. Para mim já era menor que isso, já era gente demais ali. A melhor forma de eu me relacionar com as pessoas é servir no ministério. Então eu vou escolher o ministério, vou começar a servir e talvez passando 2 ou 3 raivas junto com as pessoas ali, eu começo a me identificar com elas e começo a fazer amizade. E aí na prática foi assim, tava uma roda aqui conversando e todo mundo dando risada e eu pensando, eu preciso falar alguma coisa porque senão sou estranho, eu tô quieto aqui, não falo nada e eu preciso falar algo para as pessoas entenderem que eu tô aqui. Aí eu soltava um comentário e sabe aquele riso assim meio de lado? Aquele sentimento de, nossa, parece que eu estou intrometendo a conversa de alguém e eu não deveria estar aqui. Era assim, cara, no começo era horroroso, era desse jeito que eu me sentia. Mas não, vamos vencer, cara. Deus falou para congregar no CI, eu vou vencer, porque eu duvido que Deus teria me pedido para congregar em um lugar que eu não sou aceito, que eu não sou bem-vindo, ou que eu não vou fazer parte. E estamos aí até hoje vencendo barreiras e conversando mais com as pessoas e acolhendo as pessoas, mas hoje talvez fazendo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então chegou alguém, eu vou lá, eu cumprimento, eu pergunto o nome, eu tento me relacionar na medida do possível. Se eu ver de novo, eu já, sabe, nossa, que bom que você está aqui, eu lembro de você. A gente vai vencendo de pouco em pouco. Mas é assim, a gente vai vencendo dificuldades, porque isso é ser igreja. Até o ponto em que a gente volte para a igreja de Atos. Um só sentimento, um só coração, um só propósito, uma meta. E as pessoas vão vendo pelo exemplo. Aqui é lugar de acolhimento, aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de relacionamento. E você não vai precisar parar para ensinar as pessoas, porque vendo o seu exemplo elas vão começar a seguir também. E o último exemplo que eu quero dar está lá em 1 Coríntios 5, que é Paulo dando uma exortação sobre a igreja que estava se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. E aí, perdão, vou ler 2, tá? Está em Coríntios também, mas é esse não. Deixa eu dar o exemplo da Santa Ceia. A ceia do Senhor estava sendo feita, praticada pelos irmãos de Corinto, e eles chegavam, e Paulo chega a falar que a reunião faz mais mal, causa mais prejuízo do que bênção. Porque as pessoas se reuniam para cada um comer a porção que queria, enquanto outras pessoas ficavam com fome. Então é como se aqui tivesse uma mesa e recheada de comida, e aí quem conseguiu chegar primeiro, talvez pela logística, talvez pelos horários, ou porque estava trabalhando, então chegou primeiro, pega o melhor lugar, se serve da quantia que quer de comer, senta perto das pessoas que quer conversar, se empantufa, come pra caramba e vai embora. E o outro que chegou depois, senta onde der, às vezes não senta, come o que sobra, às vezes não come e vai embora com fome. E Paulo fala assim, será que vocês não podem comer em casa? Porque essa não era a intenção da ceia, da reunião, a intenção era que todo mundo pudesse partilhar de uma refeição. E ele chega a falar, olha, comam em casa para não causar essa vergonha de pessoas que estão chegando depois e indo embora com fome, por causa de vocês. Então é como se a gente chegasse e eu vou pegar o meu grupo e a minha galera e vou aqui porque eu já sou da casa, e quem chegou depois se vira, não estou nem aí para eles, é problema deles. E por fim, aí sim o exemplo que eu quero dar em 1 Coríntios 5, que vai falar assim, já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões e idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer pessoa que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com essas pessoas vocês nem devem comer. Escolham bem as pessoas que vão caminhar do seu lado. Façam um esforço para vencer a timidez, para vencer a vergonha. E dê o primeiro passo para que a igreja comece a se relacionar. Porque talvez o problema que você está passando vai ter solução a partir do primeiro passo que você der. Deus é campeão de fazer isso, de proporcionar a você oferecer algo que você nunca recebeu. A igreja de Cristo é uma família de gente estranha. Mas é uma família que vai caminhar junta e vai se ajudar e vai se cuidar e vai amadurecer uns aos outros. A igreja de Cristo é um corpo formado por vários membros, mas todos os membros têm função, todos os membros têm igual importância e não existe acepção de pessoas.
Irmão, não é porque a pessoa está aqui em cima que ela vai ser tratada melhor. Isso é erro nosso. E não é porque você está aí tímido que você tem menos valor. Isso é erro nosso. Agora, quando a igreja se reúne, irmão, aí não tem para ninguém. Quando a gente ora junto, quando a gente está no mesmo propósito, quando a gente está trabalhando pelo mesmo fim, aí não tem para ninguém. A sociedade só vai ser impactada pelo evangelho quando a gente começar a trabalhar junto, porque enquanto a nossa igreja continuar brigando um com os outros e cada um na sua individualidade, a sociedade não vai conhecer Jesus nunca. Agora, quando a gente se unir, aí não tem para ninguém, porque sozinho a gente cai, acompanhado ninguém derruba. O inimigo não derruba, as circunstâncias não derrubam, o mundo pode estar desabando, não derruba. Esse ano tem eleição, briga para todos os lados, mas a igreja de Jesus vai permanecer unida. Como Paulo fala, é até bom que tenha as brigas para que os verdadeiros aprovados se manifestem. E aí vai chegar a nossa hora de mostrar que nós somos verdadeiros aprovados. Porque enquanto vai estar todo mundo brigando, a gente vai estar apaziguando. Vai estar todo mundo discutindo, a gente vai estar levando amor. Vai estar todo mundo brigando por político, a gente vai estar pregando o evangelho de verdade. E aí não tem para ninguém.